Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal e ao nosso quadro Estudando Juntos. Se você ainda não é cadastrado, querendo, você pode estar fazendo isso, e querendo receber a notificação, você vai ter também que acionar também o sininho, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde o tema central deste trimestre, né, segundo trimestre de 2025, classe de adultos, tem como tema central e o verbo se fez carne. E a ótica aí do estudo, né, é Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. O tema agora oportuno é a lição número 8. Lição número 8, que tem como título Uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Tá bom? Vamos estar aqui. Vamos deixar aqui mesmo, né? Vamos estar orando agora nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, ó Pai, carecemos do aperfeiçoamento, carecemos de crescermos, Senhor, na graça e no conhecimento, como diz no Senhor a tua palavra. É um imperativo até mesmo para cada um de nós. Por isso o Senhor nos ajuda nesse alvo, Senhor, e nesse objetivo. Abençoa esse tempo que estaremos aqui conhecendo esse conteúdo da lição número 8, que fala de uma lição de humildade. Que essa lição seja para nós não só, Senhor, parte do nosso conhecimento e entendimento, mas também que ele venha fazer parte, Senhor, do nosso dia a dia. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, nos ajuda nesse momento e nesse período. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está abrindo aqui o PowerPoint. Lição 8, uma lição de humildade. Texto áureo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse texto bíblico, se eu não estiver equivocado, porque eu estou conhecendo o conteúdo com você aqui juntamente, trata justamente, se eu não estiver equivocado, da lavagem dos pés dos discípulos. Mas vamos checar lá. Vamos checar aqui na palavra de Deus, João 13, João, capítulo 13. É exatamente isso. Antes da festa da Páscoa, né? É isso, exatamente isso. Então foi o momento em que o Senhor Jesus ali saiu do seu lugar ali da mesa de comunhão ali com os seus discípulos e com a toalha e uma bacia na mão passou a lavar pés de todos. E eles ficaram admirados porque eles chamavam ele de mestre. Ele disse que realmente é o que ele era para eles. Porém, ainda como mestre, ele deixou claro, né, deixou esse ensino. Isso não é o caso, né, para acharmos ser melhor de quem quer que seja. Mas até mesmo como mestre, cabe, né, um agir, né,
uma postura, né? Um relacionamento em humildade. Aí ele lavou o pé de todos. Até Pedro não queria que lavasse o pé dele. E Jesus falou: se eu não lavar teus pés, não tem parte comigo. Aí ele falou: não, lava todo o corpo. Aí o Senhor Jesus falou que bastava somente lavar os pés. E os pés, na palavra de Deus, ela traz aí a figura, né, da nossa conduta diante de Deus. Conduta em todo sentido, né? Por isso que o pé na Bíblia traz essa representatividade. Fato este que até mesmo na antiga aliança, no que respeita ao sacerdote, também eles eram ali colocado aí é, sangue, né, no próprio dedo dos pés, né, indicando aí a questão da conduta e tantos outros casos, né, exemplo até mesmo do salmista, Salmo 119, quando ele diz: 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, olha só, e luz para o meu caminho. Então, o texto áureo fala desse momento que é e que nos confronta, né? Que temos que nos esvaziar diante desse texto bíblico e desse contexto bíblico. Se o Senhor Jesus, aquele que era antes de que tudo existisse, ele que é divino, é eterno, é o Deus conosco, se colocou dentro desse nível para nos deixar o exemplo quando, na sua humanidade, quem somos nós para buscarmos qualquer tipo de jactância ou vanglória em qualquer momento da nossa vida, em qualquer área que nós venhamos estar trabalhando e até mesmo, quem sabe, exercendo uma liderança sobre alguém? Então já nos serve aqui de início, né, esta lição de humildade. Verdade prática, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Leitura bíblica em classe, João 13, de 1 a 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água. Deixa eu voltar aqui. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Se Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vos está limpo, mas não todos. Porque aqui, né, o Senhor estava provavelmente fazendo aí uma referência a Judas. Introdução. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato do Senhor Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo do Senhor Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Primeiro ponto, uma história real sobre
a humanidade, o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa, onde se encontrava com os discípulos, para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com o seu discípulo. Nesta ceia, nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente durante essa ocasião. Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único ao lava-pés dos seus discípulos. Isso ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Segundo subponto, o desenvolvimento da história. No capítulo 3, o mestre tomou uma bacia com água, uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típica da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e perna livre para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Este costume nos tempos bíblicos fazia parte do cuidado prestado aos convidados por parte do senhor da casa, ao chegar à residência designada para a ceia. Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. A mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores, destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações do discípulo, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Conhecendo a própria natureza, Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, nesse contexto, ele deliberadamente trocou seu papel de Senhor pelo discípulo servo para ensinar ao seu discípulo a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Ou seja, amados, nós temos aqui, até o segundo ponto, né? Humildade implica autoconhecimento. E esse autoconhecimento nosso, diante da posição em que agora nos encontramos, que posição é essa? Em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, amados, não existe superioridade. Em Cristo Jesus não há o maior, não há o grande. Em Cristo Jesus somos todos iguais. Porque dentro da igreja do Senhor, como diz o apóstolo, se eu não estiver equivocado, Pedro, foi Pedro que disse, que nós somos pedras espirituais. Somos pedras espirituais. Então, logo, tudo quanto
essa igreja ela tende a progredir, a crescer, tem uma única fonte, um único fundamento, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E para isso, Paulo ele teve esse entendimento, ele absorveu claramente essa situação, justamente pelo apóstolo Paulo que conhecemos à luz da sua biografia bíblica. E é nas cartas de Paulo que ele trata, justamente em Filipenses, onde havia ali, aparentemente, ou superficialmente, contendas por conta de posição. Como na própria igreja de Coríntios havia esta questão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E tanto em Coríntios como em Filipenses, Paulo ele trata com as duas igrejas, pontuando e ovacionando e fundamentando esse cerne da vida cristã, que é a virtude da humildade. Não é vestir-se de qualquer maneira, não é ter um chinelo porque não tem um sapato ou coisa parecida, não é socorrer alguém que esteja precisando, você está tendo um ato de humildade. Não é isso. Aqui trata de humildade como virtude. E esse autoconhecimento, quando nós o fazemos em sinceridade, amados, nós logo haveremos de nos humilhar diante dele, diante do Senhor. Agora, diante dos nossos irmãos, diante dos nossos congregados, daqueles que comungamos a mesma fé, nós, independente da instrumentalidade de Deus e do dom que viemos receber do Senhor, nós precisamos compreender que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos usados em determinada situação como instrumento de Deus, operando real grandeza, milagre ou feitos, como também diante do caminhar a receber o dom de mestre, ao dom de pastor, ao dom de ensino. Tudo isso, a fonte é o Senhor Jesus. É Ele onde está escondido os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo, ele exaltou essa grandeza desse conhecimento de Deus. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 33. E Paulo lá em Filipenses, quando ele trata ali, ele traz em capítulo 2, de 5 a 11, trazendo quem? O exemplo por excelência. O supremo e único exemplo pelo qual tenhamos que nos fiar. Quando Paulo ele fala para os seus irmãos ali das igrejas, para que sejam imitadores dele, como ele é de Cristo. Então, estamos dentro de um contexto de cristandade, compreendemos essa realidade, compreendemos da onde nós viemos e onde o Senhor nos colocou, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, isso não é para nós empinarmos o nariz. Isso não é para que nós venhamos a nos exaltar em nada, em momento algum. Como eu disse, em qualquer situação que seja. Pela condição que o Senhor venha nos colocar dentro, observe bem o que eu vou dizer, da sua igreja, no contexto igreja mística. E dentro da sua instrumentalidade da igreja local. O que tem que ser evidente em nós é que todos estamos no mesmo nível. E ainda assim, Paulo até diz, para que nós não venhamos a nos esquecer, para que nós venhamos a tratar um ou outro como superior a nós mesmos. Louvado seja e engrandecido seja
o nome santo do Senhor. Segundo, o exemplo deixado pelo Senhor Jesus. Pensem no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto o Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação do Senhor Jesus confere um significado ainda mais profundo ao episódio do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando o pé de pessoas comuns. O que nós já se referimos a essa situação e a esta incomensurável grandeza e comparação, né? À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos, desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina, deveria ser algo natural. No entanto, nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso, mesmo o apóstolo Paulo fez este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Terceiro subponto maior no reino de Deus. Nosso Senhor percebia que existiam momentos que seus discípulos se preocupavam com quem iria ser considerado maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais. Terceiro ponto, humildade versus ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que, entre os seus discípulos, existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Senhor Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. O líder na causa do mestre não pode iniciar sua jornada de forma errada. O caminho humilde do Senhor Jesus. Através do episódio Lava os Pés, nosso Senhor revelou que o caminho de seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característica da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputa. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto do Senhor Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. O que nós não podemos esquecer, amados e queridos irmãos, é que a evidência ela será um fato. A instrumentalidade de Deus será um fato. O nível de espiritualidade entre um irmão e outro, dentro de um convívio congregacional, também será um fato. Porque aquele que lê mais, aquele que se aplica mais ao devocional, que se aplica mais à oração, ao estudo, à consagração da sua vida, à santificação, por certo, amado, inevitavelmente, este irmão, ele vai ser alguém que vai ter, é evidente, mas vai ter, vai estar em evidência.
Porém, ainda que isso seja um fato, um exemplo, o irmão recebe o dom de cura. Aí ele vai lá, coloca a mão sobre, direcionado por Deus, porque o dom, ele é um dom dado por Deus, e Deus ele usa aquele irmão ou aquela irmã. Vai lá, ora para aquela pessoa enferma, independente da enfermidade, e em nome do Senhor Jesus e pelo dom que ele tem, que Deus deu a ele, ele vai e cura aquela pessoa. Aí, outra ocasião, aquele mesmo irmão ou aquela mesma irmã que recebeu aquele dom, vai lá e cura outra pessoa pela oração. Isso será uma evidência. Porém, ainda assim, esse irmão e essa irmã, não é melhor do que não é melhor nem em comparação àquele irmão que não estuda, que não tem o devocional, não se aplica o devocional, é relaxado na oração, consagração, não está preocupado na questão da santificação. Porém, ele não é maior do que ele. Ele apenas por conta do seu relacionamento estreitado com Deus e por aprovar, por se colocar disponível para Deus, Deus o dá o dom, porque ele buscou. Batei, batei, se abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e recebereis. Então, logo, essa é uma consequência justamente das promessas de Deus na sua palavra. No entanto, com tudo isso, ele não pode jamais se jactar diante da igreja. Quantas igrejas, quantos irmãos, quantas irmãs, ministros, migram de um lugar para o outro por conta de uma ponta, que eu não posso dizer, por um grão, não posso dizer, pela medida que for, se deixou se jactar, se deixou achar que seria capaz de ocupar tal cargo, até melhor daqueles que já ocupam dentro da igreja local. E acabam migrando, não esperam no Senhor, como Davi esperou. Davi foi ungido rei, porém também Davi esperou. Davi não ficou batendo no peito e dizendo, eu fui ungido rei, aí todo mundo grita ele, viva o rei. Não. A Bíblia nos mostra que foi perto de um bom tempo, de 13 anos praticamente, 10 a 13 anos, para que Davi assumisse ali o encargo de rei depois da morte de Saul. Então, não pode haver jactância. E eu estou falando de Davi que já recebeu unção. Agora isso eu estou falando de experiência própria, de irmãos migrar porque é um diácono e porque ainda não foi separado para presbítero. Eu não estou citando o nome, estou citando a situação. Porque é uma realidade na sua igreja e em outras igrejas, por certo, sabe por quê, irmão? Como o texto bíblico, a lição bíblica, o conteúdo bíblico está nos dizendo, por conta do pecado em nossas vidas. Por conta da nossa, não o pecado, mas a tendência nossa ao pecado. Que ainda tem. Nós não pecamos como na velha vida, porque o nosso prazer é agradar a Deus. E a nossa direção e a vitória sobre o nosso pecado vem dele. De termos uma vida, né, ali caminhando à luz do Senhor Jesus. E esse irmão, não só um, outros migraram. Aí vão para outro ministério, lá são consagrados a presbítero, são consagrados a pastor. E Deus? E o Senhor Jesus? Ele consagrou? Realmente é esse o chamado para esse irmão e essa irmã? Então nós estamos falando até aqui, amados, de igreja, de ministério, corpo, né, místico da igreja, onde o operar, o querer e o efetuar, ele é dado por Deus. A designação ministerial é também dada por Deus. É do alto que vem, é ele que separa, ele que capacita, mas independente
dessa realidade. Precisamos nos manter sobre essa compreensão. Que no Senhor Jesus somos todos um, como Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Através do episódio do Lava os Pés, nosso Senhor revelou que o caminho do seu discípulo não se alicerça, se é somatelema, né? Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana. Também lemos, então já lemos aqui, né? Vamos lá. Um convite à humildade. Terceiro subponto, caminhando aqui para o final, né? A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com Ele sobre mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados pelo Senhor Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar do mesmo sentimento que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lavar-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus e em todas as circunstâncias da vida, como foi dito aqui. Não só como cristão, já também vai para fora. Não é só esse contexto que eu falei é místico, mas no contexto também como igreja local, como testemunho de vida, através de uma ocupação numa empresa. Você estudou, você fez faculdade, você ou fez um curso, se profissionalizou e você agora ocupa um cargo. Você conseguiu. Louvado seja Deus por isso. Também ali, aquelas pessoas, aqueles liderados, eles têm que ver Cristo em você. Eles têm que ser impactados, a exemplo do discípulo, quando foram pela atitude do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, como mestre, poderia até designar. Observe a lição que estamos tendo aqui nesse final, sendo despertado nesse conteúdo. Ele poderia até designar, já que ele chamava ele de mestre, designar um deles para fazer esse trabalho. Poderia ou não poderia? Poderia. Ele mesmo, o Senhor Jesus, disse: por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então ele poderia. Mas ele deixou o exemplo. E a lição que temos aqui nesse final, amados, é que isso independe de estarmos à frente ou não. Ele foi lá e fez o trabalho. Ele foi lá e se colocou, porque isso não é se humilhar, é entender a grandeza e a doutrina, o cerne da vida cristã e do reino de Deus. O exemplo que nós estamos tratando aqui é incomensurável. O aprendizado aqui, ele é um confronto em que nós precisamos nos avaliarmos. Então, lá fora, como uma liderança, se eu tiver que pegar um papel no chão para pôr no lixo, se eu tiver que varrer um espaço, ainda que eu tenha meu liderado, se tiver que tomar água, pegar uma água no bebedouro, vou lá e faço. Se tiver que trazer para alguém, ou encher a garrafa que está ali na mesa, que está vazia, vaziou, dentro de um contexto de empresa, e tantos outros, amados. Aquelas pessoas têm que ver Cristo em nós. Tem que enxergar em nós o reino de Deus em atuação, não só de palavra. Não só nos conhecemos como crente, que confessamos, mas sim conhecermos como crente que somos. Nesta lição abordamos a relevância da atitude
da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber o nosso limite e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe à cultura de ostentação, à busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor, que se deixou como exemplo em todo momento do seu ministério. Quando muitos hoje buscam ter sua cadeira em destaque, observe isso. Há ministérios que mostram tem que ter o pastor, que hoje usa um termo pastor presidente, que não é bíblico. Não existe na Bíblia o termo. O dom de pastor presidente não existe. Pastor presidente é um tratamento que ovaciona o ego, né, daquele que está à frente da igreja. Pedro nunca usou esse termo. Pedro ele se colocava como igual aos presbíteros da igreja. Capítulo 5. E ele orienta para termos o rebanho de Deus como não uma posse, não como um corpo que está ali para te servir. Pelo contrário. Mas o que nós vemos hoje? Igrejas que no púlpito, na área do púlpito, tem que estar destacado quem é o pastor. Quer dizer, quem chega na igreja tem que reconhecer, bom, aquele lá deve ser o pastor presidente, pela posição que ele se encontra. O Senhor Jesus se assentava no templo ali, no meio daqueles que estavam ali. Em nenhum de lugar de destaque. Estava junto com eles, no meio. Não é no meio em destaque, é no meio junto com eles. E muitas outras vezes no meio da multidão, no meio dos discípulos. A ponto de que para prender ele, teriam que, ao ir alguém, que foi Judas, né, indicar quem era o Messias. Observe isso. E hoje o que nós vemos? Cadeira até mesmo, a cadeira dos presbíteros e pastores também, são iguais. De um lado, do outro, não sei qual é o layout daquela igreja, porém a do pastor presidente tem que estar ali uma cadeira diferenciada, em destaque. Isso, amados, é um ato de humildade? Isto é um ato de humildade. Estamos aqui dentro do canal A Voz que clama no deserto. E isto é humildade? Eu sei que não vou agradar muitos. A Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. A Bíblia diz, eu, reconhecendo tal pessoa, e desejo, dado o fato que eu conheço o cargo que ela ocupa, eu tenho essa liberdade e é um mandamento do Senhor, nós honrarmos. Né? Chegar, colocar ele em alguma situação, partindo de nós. E não eu me colocar em destaque, como em um lugar de honra. E aqui, abrindo um parênteses, para esclarecer essa questão, para você, meu amado ouvinte, que esteja aqui conosco e ainda não assumiu, né, um compromisso de arrependimento e fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, o fato de chamarem, né, dentro das igrejas, pastor presidente, esse tratamento, na verdade, não encontra fundamento bíblico. Na Bíblia não existe pastor presidente, nem pastor chefe. Existe o pastor da igreja, pastor do rebanho. Esse termo ele vem justamente por conta da exigência da lei, não para o uso dentro da igreja, mas para a questão do assinar um laudo ali, de um edital que é feito na igreja, porque a igreja tem o seu caráter também social, jurídico, né? Para prestar, para dar resposta às exigências, né, pública, né? Então, o que acontece? Vai se vender uma propriedade. Ali se chama a igreja,
porque aquela propriedade está no nome da igreja, daquele corpo de irmãos ali, daquele ministério. Faz uma reunião, todos assinam o laudo, a folha do edital, né, concordando com aquilo que foi tratado, correspondente àquela venda para determinado fins, ou necessidade ou fins da igreja, em algum aspecto de algum projeto. A igreja toda assina, e quem assina ali é o secretário, o tesoureiro e o pastor responsável. Aí o termo que eles usam no cartório é pastor presidente, ou seja, quem lê aquele documento vai ver que é fulano cicrano. O pastor presidente é o responsável pelaquela comunidade. Então esse termo ele teria que ficar lá, ficar sobre os viés da questão do caráter de cartório, caráter da prefeitura, caráter social, e não trazê-lo para dentro da igreja. Porque na igreja o que prevalece é o que o Senhor nos ensina. Observe que foi os discípulos que chamaram o Senhor Jesus de mestre. Porque ele disse, vós me chamais de mestre. Vamos ver? Tá, estamos encerrando, estamos na conclusão, mas é preciso nós considerarmos isso. Ó, João 13, né? Aí ele diz aqui, ó, 12. Ora, depois de ele ter lavado os pés, tomou o manto. Deixa eu ver se eu abri para vocês. Não, né? Vou abrir. Diz aqui, ó. João 13, 12. Ora, depois de ele ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa. Ó, tornou-se a reclinar à mesa. E perguntou-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Aí, olha o que ele diz. Vós me chamai mestre e senhor. É eles que chamavam. E dizei bem, porque eu sou. Ora, disse ele, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, o próprio Senhor Jesus nunca se intitulou. Ele trouxe ali, em pauta, aquilo que ele ouviram dele, a consideração que eles tinham dele. Então, eu, como ovelha do ministério em que eu me encontro, eu sei que é o meu pastor. O meu pastor, ele é José Benedito Teotônio. Este é o meu pastor. Os demais são pastores do ministério. Pastores do ministério. Presbítero do ministério. Diácono do ministério. Aqui eu falo à luz das Escrituras. Então, que nós possamos tomar essa lição e podemos considerar, como disse o primeiro ponto, fazemos um autoconhecimento. Porque esse princípio dessa questão de colocação de posição, porque há muitas igrejas que você vai lá, o pastor da igreja está no meio da igreja, ali, junto com os irmãos, presbítero, só vai saber quando ele for lá na frente. Eu já passei por igrejas assim. Agora tem igrejas que você vai ver o ministério lá à frente. Agora, cada um de nós, diante dessa lição, é que precisamos fazer um autoexame. E se formos realmente, tivermos essa ousadia, fazer as mudanças que precisam ser feitas para nos guardar da jactância. Porque quem buscava jactância eram os fariseus. Os fariseus, eles queriam sempre estar em evidência. Buscavam os primeiros lugares, tanto nas sinagogas como em qualquer evento público. Oravam para serem vistos. E iriam fazer orações na casa da viúva, longas orações para serem reconhecidos como espirituais. Então eles buscavam evidência. E nós? Será que estamos à sombra dos fariseus? Será que nós não estamos ainda andando sobre a sombra dos legalistas? Que o Senhor nos guarde.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que os sentimentos a nível nosso, como humano mesmo, e compatriota de natureza nossa também, vou fazer uso aqui de João Batista, e possamos cultivar sempre, em todo o tempo, este sentimento de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Por certo, diante de orvalhar essa realidade e buscarmos tomar o exemplo supremo do Senhor Jesus, por certo, nós estaremos resguardados da jactância, da ostentação, e entenderemos que somos ovelhas do pastoreio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sumo pastor. E em obediência a esse sumo pastor, sejamos obedientes aos nossos pastores. Obediente àqueles que estão acima de nós, em igualdade como igreja, mas acima por delegação divina. Porém, a todos, a lição que o Senhor nos deixa é que a virtude, o espírito de humildade é que tem que ser a linha tenue do cristianismo, da vida cristã. Isso dentro, no convívio cristão, e fora do convívio cristão, na família, no emprego, na escola, em qualquer setor ou qualquer oportunidade que haveremos de exalar este perfume de Cristo diante no que diz respeito a essa virtude. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e te agradecemos, Senhor, por esse conteúdo tão importante para nós. Que o Senhor nos guarde, que qualquer ponta, Senhor, de orgulho, o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor não nos deixe jamais sermos vendidos a Ele. Mas que exemplo de Paulo, e que exemplo também até mesmo antes, Pai, exemplo do salmista, possa estar em nós a oração de que o Senhor venha nos guardar no sentimento de orgulho e de jactância. Isso em todo momento, em todo tempo, Senhor. Nós compreendemos que no Senhor somos todos um, pois esta era o alvo e a oração pela qual o Teu Santo Filho, Senhor, orou, dizendo que nós viéssemos a ser um como Ele era um com o Senhor. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, Senhor. E te agradecemos por tudo em nome, Senhor Jesus. Amém.